de Jesus. Vamos então ler capítulo 1 de Josué, verso 1 até o verso 6. Vamos estar lendo essa rica porção abençoadora para nossas vidas. Diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, e o Senhor falou para Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todos este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, e todo o lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu tenho te dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será do vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Que Deus possa aplicar a sua rica palavra em nossas vidas. Queridos, é um texto bem conhecido, é um texto que nós conhecemos muito bem, que vai trazer uma narrativa para as nossas vidas, de como Josué foi preparado para assumir um legado muito grande. Um legado que Deus tinha lá no Antigo Testamento já preparado a sua vida para esse mistério. Sabe, queridos, Deus, Ele prepara as nossas vidas no secreto. Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós, meus irmãos, é no secreto, no nosso secreto. É o nosso coração. Deus, Ele separa cada um. A cada um Ele tem um propósito, Ele dá uma responsabilidade, Ele dá uma missão, Ele dá um legado. E que legado é este que você tem para desenvolver? Que propósito é esse que você tem? Qual é o seu momento nesse tempo? Josué, meus irmãos, nesse período, imagino que ele tenha ficado um pouco perplexo, né, da notícia, mas ao mesmo tempo ele ficou também com o coração voltado para Deus, porque o próprio Deus falara com o seu coração: Josué, filho de Nun, meu servo Moisés já está morto. Agora você levanta-te e seja corajoso, que você vai levar ao povo a herdar uma terra prometida, a terra que eu prometi a seus pais, a terra que eu prometi a Moisés, a terra que eu prometi desde lá do povo do sofrimento, lá no Egito. Eu a prometi, então eu vou cumprir. E dentro desse texto, meus irmãos, eu consigo observar umas coisas que me chamam a atenção. Eu consigo observar, meus irmãos, a fidelidade de Deus com as nossas vidas. A fidelidade de Deus, meus irmãos, em todo o tempo, com aquele povo. Em momento nenhum, Deus, Ele deixou de abençoar aquele povo. Em momento nenhum, Deus não deixou a sua fidelidade à prova, mesmo sabendo que aquele povo, em algum dado momento, o povo ficou incrédulo, o povo estava temente, questionando até, meus irmãos, o poder de Deus. Quando Josué estava naquele meio povo, Josué viu como que aquele povo estava, como que aquele povo reclamou, como que aquele povo questionou Moisés, porque Josué também participou dessa trajeto, participou desse legado, dessa missão que Moisés tinha. E ele conseguiu observar a fidelidade de Deus. Ele conseguiu ver, meus irmãos, em todo momento da sua vida,
E desse tempo, desse trajeto dele, da saída do Egito, ele viu quem que estava sustentando o povo. Quando o povo estava no deserto, de dia, se cobria uma nuvem, meus irmãos, para que o sol não pudesse queimar o povo. Olha só o poder de Deus para abençoar aquele povo. E à noite, uma coluna de fogo guiava aquele povo. E Deus então levanta Josué para esse mistério. Deus levanta Josué porque ele sabia que Josué, ele estava preparado para liderar aquele povo. Josué estava preparado para guiar aquele povo para herdar a terra prometida. E quantos momentos, meus irmãos, a gente às vezes questiona Deus nos momentos da nossa vida, principalmente quando nós vivemos em tempos difíceis, em tempos que a dificuldade às vezes nos assola, em momentos que às vezes a gente acha que não somos capazes de avançar, porque tamanho, meus irmãos, legado, tamanha responsabilidade. Que tamanha responsabilidade era Josué para liderar aquele povo. Imagina o coração de Josué agora, esse povo eu vou ter que liderar. Imagina o coração dele sabendo da responsabilidade que ele tinha para liderar aquele povo. E quantas dificuldades ele enfrentaria. Quantas coisas ele teria que passar através desse momento de responsabilidade. Sabe, queridos, na quarta passada a gente falou um pouquinho sobre a esperança em tempos difíceis. E quando nós devemos depositar a esperança em Deus, precisamos confiar em Deus, precisamos deixar a nossa vida ser direcionada por Deus, para que Deus possa nos guiar para o momento certo, para o alvo, para o trajeto que Ele nos orientou, que Ele nos direcionou. E quando Josué, meus irmãos, ele vê esse momento, essa oportunidade de liderar, mas também, meus irmãos, vem uma inquietação no seu coração. Será que eu sou capaz de liderar esse povo? Será mesmo que sou eu, Deus? Será que eu estou pronto? E às vezes a gente, em dados momentos, a gente se pergunta se a gente está pronto para fazer algo além para o Senhor, para fazer algo para que o reino de Deus possa crescer. E uma das nossas missões, meus irmãos, é confiar no Senhor, confiar nas mãos do Senhor a nossa vida, porque sabe, Deus ele conhece a nossa vida muito melhor do que nós mesmos. Muitas das vezes, queridos, nós somos surpreendidos por pessoas ou pelas vozes do inimigo, do diabo. Ele fica colocando na nossa mente que nós não somos capazes de avançar, que nós não vamos conseguir ir além, que nós não estamos preparados, que isso não é para nós, que isso não era para mim, que isso não é para você, irmãos. Mas eu quero dizer nesta noite que é para você sim, porque Deus ele separou você desde o ventre da sua mãe para assumir esse legado, para assumir essa obra, para assumir esse mistério, para assumir essa liderança. Seja a liderança, meus irmãos, de um povo, seja a liderança na sua família, seja a liderança, meus irmãos, no seu trabalho. Você está preparado, porque Deus já te preparou no seu coração. Deus ele tem preparado todo o cenário. E às vezes o inimigo vem colocando coisas em nosso coração para nos desmerecer, diminuir mesmo. Porque a missão dele, meus irmãos, é matar, roubar e destruir. Ele faz isso incansavelmente. Ou os irmãos acham que quem que colocou na mente daquele povo que estava caminhando no deserto, que eles iam morrer naquele deserto? Será que foi alguém que simplesmente pensou, não, vamos morrer, vamos passar fome? Será que alguém levantou essa informação? Será que foi o inimigo, meus irmãos, colocando em xeque a liderança de Moisés, colocando em xeque a soberania de Deus, a fidelidade de Deus? Só, meus irmãos, que nós não precisamos ouvir essa voz estranha.
E o que precisamos fazer, meus irmãos, nesse momento, é ter coragem para avançar, coragem para dar um passo à frente, coragem para conquistar, coragem para vencer. Porque, meus irmãos, com Deus nós somos mais que vencedores. Amém, queridos? Deus, Ele nos preparou para isso, para vencermos. É o inimigo que fala o contrário. O inimigo das nossas almas, o diabo, ele fica 24 horas, meus irmãos, ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando espaço, procurando brecha, para tentar afundar a nossa vida, para tentar nos desanimar, meus irmãos, para colocarmos nós para baixo, colocando, meus irmãos, muitas coisas na nossa vida, o desânimo, colocando, meus irmãos, a tristeza. A gente sabe que o que está mais em evidência nesse século, meus irmãos, são as doenças que nós temos visto por aí, as crises emocionais, a crise de ansiedade. Meus irmãos, se a gente puxar nas estatísticas, muitas pessoas que hoje estão trabalhando, ela tem um momento de crise de ansiedade. Às vezes por algo que acontece, às vezes por uma pressão de trabalho, às vezes por uma preocupação. Isso, meus irmãos, ela vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, ao ponto que a pessoa ela vai e sofre. E aí, meus irmãos, é onde que o inimigo vem, meus irmãos, com a sua voz, com persuasão, colocando coisa na nossa mente para nos deixar nesse tempo, nessa circunstância, nesse momento e não sair mais dali. Mas para a glória de Deus, meus irmãos, nós vamos avançar, porque o Senhor nos chamou, nos resgatou para isso, nos dando essa missão de avançar para o reino, de fidelidade, a missão que nós temos de avançar para o crescimento do reino. E Josué, meus irmãos, ele começa então a caminhar com aquele povo. Josué sabia que enfrentaria gigantes, muralhas, nações inimigas. Mas Deus, meus irmãos, não prometeu ausência de lutas, mas prometeu presença constante. Sabe, queridos? Às vezes a gente enfrenta gigantes. Às vezes nós enfrentamos dificuldades. Às vezes nós estamos aflitos com situações que a gente acha que não tem mais solução, que não tem saída, que não tem jeito. O Senhor prometeu, meus irmãos, que vai estar com a gente sempre, que é possível vencer. Quando ele chamou Josué, ele falou para que Josué? Josué, seja forte e corajoso, e tenha o quê? Bom ânimo, porque eu vou estar contigo, aonde tu pisar a planta dos seus pés, eu vou te abençoar, Josué. Assim Deus é nas nossas vidas, irmãos. Deus, ele não está longe de nós. Nós é que ficamos longe de Deus. Nós nos afastamos de Deus, meus irmãos, por qualquer coisa. Quer ver só? Às vezes quando a gente se frustra diante de algum cenário, por exemplo, a gente está esperando algo, uma bênção, e a gente cria aquela expectativa, que a gente cria aquele sentimento maravilhoso, e quando não acontece, meus irmãos, vem a decepção, vem a frustração, e a gente começa a se afastar de Deus, dando um passo para trás, e a gente fala: Deus, o Senhor não está comigo mais, o Senhor me abandonou. A gente começa a questionar, a gente questiona, porque as coisas, quando não saem da nossa maneira, a gente começa a colocar a nossa fé em dúvida. A gente começa a duvidar do poder de Deus. Sim, meus irmãos, é onde que o inimigo trabalha. É nesse momento que o inimigo vem com a sua força para tentar nos abater. Mas Deus falou: a minha presença é constante na tua vida. Você vai enfrentar dificuldade, mas eu vou estar contigo. Eu vou te abençoar. Você vai ser forte, sim, corajoso, para enfrentar essa barreira. Às vezes é uma barreira que você se encontra, meus irmãos, que acha que não vai vencer, que não vai avançar, que não vai conseguir ultrapassar essa barreira.
Mas eu digo nesta noite que em nome de Jesus você vai sair vencedor. Essa barreira você vai vencer, porque Deus é poderoso, irmãos. Deus libertou um povo da mão de Faraó do Egito. Quantas pessoas estavam aprisionadas naquele tempo? Milhares de pessoas, irmãos. E para Deus foi fácil tirar aquele povo de lá. E Deus só queria algo só daquele povo: fé, fidelidade, confiança e coragem para avançar. Só que Josué, meus irmãos, ele estava participando disso tudo. E agora, quando ele descobre que Moisés já não estava em meio ao povo para liderar, em meio àquele cenário, ele falou: e agora? Essa responsabilidade é minha. Esse legado de Moisés agora é meu, está nas minhas mãos. O Senhor colocou em mim, o Senhor me confiou essa responsabilidade. E eu quero dizer mais uma coisa para os irmãos nessa noite. Deus, Ele não dá, meus irmãos, uma carga para ninguém que você não possa suportar. É suportável com Deus. Você consegue suportar porque Deus está no controle de tudo, irmãos. Deus, Ele não vai te dar uma missão se você não é capaz de concluir. Só que no meio do caminho Ele fala que vai ter dificuldade, vai ter gigantes, vai ter guerra, vai ter briga. Mas Ele prometeu também a sua presença. Ele prometeu que vai estar contigo, te ajudando, te dando ânimo, te fortalecendo, para que você possa avançar. E quando vier, meus irmãos, a tempestade, permaneça firme, permaneça, porque o Senhor, Ele vai estar te guardando. São coisas que nós precisamos ter na nossa vida, meus irmãos, que Deus requer de nós. É coragem, é atitude. Porque às vezes, sabe, queridos, às vezes a gente quer esperar a atitude do próximo. Na verdade, às vezes a gente não quer que o outro dê o passo por você. Eu tenho algo para fazer, mas eu vou esperar fulano primeiro fazer. Ele vai ir, depois eu vou. Ele vai conseguir conquistar, depois eu conquisto. Não, tem que começar dentro de você. Tem que começar dentro de você esse ânimo, essa vontade de não, eu quero. Senhor é comigo. O Senhor tem esse propósito na minha vida, eu vou conseguir avançar. Eu vou conseguir ir avante. Se esse propósito que o Senhor confiou a mim, eu vou. Se esse legado o Senhor deixou para mim a responsabilidade, eu vou dar continuidade. E essa missão, meus irmãos, que nós temos hoje, nesse século, é de anunciar o Evangelho de Cristo. Anunciar esse propósito para as outras pessoas, meus irmãos, porque sabe, o inimigo ele tem cegado, o inimigo ele tem tapado os ouvidos de muita gente, ele tem esfriado o coração de muita gente, colocando muitas coisas, meus irmãos, ao redor, chamando a atenção para que aquelas outras pessoas não observem o Cristo ressurreto, chamando, clamando, convidando para estar na sua presença. E nós, como servos do Senhor, nós temos esse legado, nós temos essa missão, esse propósito. Qual é o propósito, pastor, que eu tenho? Um propósito que Jesus deixou para nós. Sabe qual? Ide, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nosso propósito, irmãos. É anunciar a palavra do Senhor. Assim como Josué levou aquele povo a herdar a terra prometida, nós como servos do Senhor, nós como cristãos, precisamos também, meus irmãos, levar o amor de Cristo para as outras pessoas. Precisamos mostrar que existe um Salvador, existe um céu, existe a salvação, meus irmãos, para as nossas vidas. E é esse legado que nós temos, esse propósito. Mas vai ter dificuldade, irmãos? Vai ter dificuldade. Vamos convidar pessoas e elas não vão querer estar aqui em dados momentos? Sim, vai acontecer.
Mas sabe de uma coisa? Que eu creio no poder de Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem que tem que anunciar? Sou eu e é você. Anunciar as boas novas, anunciar que Cristo veio para nos salvar, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro caminho, meus irmãos, a não ser o caminho de Cristo. Josué, meus irmãos, liderou aquele povo com responsabilidade a um caminho. Ele liderou aquele povo, meus irmãos, a herdar a terra prometida. Nós sabíamos que ele teve dificuldade. Deus falou para ele que ele não podia se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas para que ele pudesse ir avante. Porque, meus irmãos, o inimigo veio colocando tantas coisas na cabeça dele, ao ponto também que Josué, meus irmãos, no dado histórico da palavra, mais à frente do primeiro capítulo, ele vai falar para o povo: olha, se vocês não quiserem adorar a Deus, vocês podem adorar outros deuses, vocês estão livres a fazer outras coisas, mas o Senhor falou para mim meditar na palavra dia e noite, para mim não desviar da lei, para mim não desviar da palavra, para me fortalecer. Eu preciso ir avante, eu não preciso dobrar nem à direita nem à esquerda, mas ir à frente. E Deus nos convida nesta noite, meus irmãos, para olhar para frente, para olhar para o alvo que é Cristo, alcançando pessoas perdidas. Queridos, há muitas pessoas afastadas de Deus, porque às vezes nós estamos negligenciando o nosso propósito. Às vezes nós estamos, meus irmãos, deixando o nosso propósito de lado, querendo, meus irmãos, a nossa vontade em primeiro lugar. Às vezes a nossa vontade, meus irmãos, não agrada ao Senhor. Às vezes o nosso desejo não agrada ao Senhor. E a nossa oração deve ser assim, meus irmãos: Senhor, que o Senhor cumpra a Tua vontade na minha vida. Faça a Tua vontade na minha vida. Jesus, quando estava, meus irmãos, para ser crucificado na Bíblia, olha só como é que é interessante. Jesus, ele ao ponto de ser crucificado, ele falou para Deus assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que o Senhor possa cumprir a Tua vontade na minha vida. A nossa vontade, às vezes, meus irmãos, é diferente da vontade de Deus, mas que Deus possa cumprir a vontade dele na nossa vida. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Meus irmãos, Deus, ele sabe de todas as coisas. Não há, meus irmãos, uma folha de uma árvore que caia sem a permissão do Senhor. Não há um fio de cabelo das nossas cabeças, meus irmãos, que não caia sem a aprovação do Senhor. Tudo, meus irmãos, está em torno de Deus. Todas as coisas cooperam, meus irmãos, para o bem do Senhor. Que esse legado, meus irmãos, que esse propósito possa estar, meus irmãos, nas nossas veias, para avançarmos, meus irmãos, para o crescimento do reino do Senhor. Nossa missão é essa, queridos. Eu te convido nessa noite para ser forte, para ser corajoso, para ser fiel ao Senhor, para não desviar para a direita nem para a esquerda, mas ir rumo ao alvo, avançando para o crescimento, avançando para alcançar pessoas. Se a gente for observar, meus irmãos, há quantas pessoas aí fora, pessoas que não têm casa para morar, pessoas morando debaixo da ponte, pessoas sofrendo, pessoas longe do Evangelho. Mas você sabe o que acontece, meus irmãos? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está frio, e é verdade. Hoje, meus irmãos, quando a gente liga a televisão e a gente vê algumas estatísticas, como a criminalidade, como o pai matando um filho, como o filho matando o pai, ou uma chacina, a gente está achando isso tudo normal. Às vezes a gente nem se compadece, a gente acha que já está normal. Não, isso acontece todo dia. Isso já está normal, já está banalizado. Mas precisamos compadecer no amor de Cristo. Nós precisamos compadecer sim, meus irmãos, porque não é isso que o Senhor tem para nós. Não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer o amor, Ele quer a vibração, Ele quer a adoração.
Ele quer que a gente sirva a Ele com espírito e com verdade. Mas é com espírito e com verdade, meus irmãos, para que Ele possa se agradar de nós. Assim como Ele se agradou de Josué. Em meio a todo aquele povo, meus irmãos, Deus olhou para Josué e falou: Josué, filho de Num, você está aprovado para liderar o povo. Claro, meus irmãos, que a gente às vezes fica com um pouco de medo, né? Com certeza o coração de Josué também passou esse medo. Com certeza o coração de Josué também bateu forte, acelerou, ao ponto dele falar: eu vou liderar esse povo que responde. Não, Senhor, escolhe outro aí. Escolhe, não, Senhor, imagina só, meus irmãos, comigo. Ele falando com o Senhor, naquele diálogo com Deus. Deus, eu, falho, pecador. Você, Josué, é você mesmo, porque eu vi seu coração. Você não consegue ver o seu coração, mas eu sei do seu coração. Eu sei a sua capacidade. Eu sei que você é capaz. Eu sei que você vai ser forte. Eu sei que você vai enfrentar dificuldade, mas eu também sei que você vai ser vencedor. Eu sei que você vai conseguir conquistar as bênçãos que eu tenho proposto para você. Somente avance, somente tenha coragem, não se desvia, e coragem para avançar, porque você vai herdar, porque eu estou te prometendo. A terra onde você pisar, Josué, é sua. As coisas que você tocar, Josué, é seu, porque eu, o teu Deus, está te dando. Olha só, meus irmãos, que maravilha. Responsabilidade, mas também com promessas. Responsabilidade, mas também com bênçãos. Às vezes, meus irmãos, nós só queremos só de bênção, né? Ah, não, só quero receber. Dificuldade eu não quero, não. Sofrimento eu não quero, não. Meus irmãos, não há bênção se não tem luta. Não há conquista sem luta. Diante de tantos cenários, eu me lembro de um cenário na Bíblia que isso me encanta, meus irmãos, e eu vejo o poder de Deus tremendo. Quando Davi estava diante daquele gigante, o povo tudo com medo, o que aconteceu? Deus entregou o gigante para aquele povo? Assim: Golias, vai embora, não ataque o meu povo. Foi assim que aconteceu na história? Como que aconteceu? O povo tudo com medo lá, o povo tudo fugindo, o povo tudo observando. E olha, meus irmãos, que a história vai dizer que soldados preparados de Saul, homens de guerra, de batalha, preparados, tremeu diante do gigante Golias. Mas o que aconteceu com essa história, meus irmãos? Deus, ele já tinha preparado, como preparou Josué, preparou Davi também. Davi foi preparado por Deus, e Davi foi lá. Quem é esse homem que afronta o Deus de Israel? E o povo tudo com medo. Houve o que naquele momento, meus irmãos? Houve uma luta. E quem saiu vencedor nessa luta? Davi. Porque ele falou: Golias, você quer atormentar o povo de Deus, você quer matar o povo de Deus, você falou que vai me matar, mas é o contrário. Não sou eu quem vou lutar essa guerra, mas sim o meu Deus, ao Deus a quem eu sirvo, a um Deus todo poderoso, a um Deus imutável, a um Deus zeloso, um Deus amoroso, um Deus que tudo pode. É esse Deus, é esse nome que tem muito poder que eu vou lutar. Não sou eu sou apenas um ser humano, eu sou falho, eu sou fraco, eu não tenho força, não tenho capacidade, mas Deus comigo, eu vou ser vencedor. Eu vou te matar, Golias. Você vai sair perdedor dessa batalha, porque Deus está comigo, eu vou com Deus. E a história vai dizer que ele somente pegou uma pedra e rodou e atacou na cabeça de Golias. Ele caiu e com a sua própria espada ele foi decapitado. E o poder de Deus prevaleceu. Há lutas, queridos, há lutas, mas há vitórias, há conquista, há promessa, há bênçãos por vir, irmãos. Não desanime.
Não deixe de avançar, não se entristeça, meus irmãos, com falas de desânimo. Não se entristeça com pessoas falando que Deus é esse. Sabe, queridos, às vezes a gente escuta muito isso. Se você serve esse Deus, por que sua vida é assim? Por que a tua vida não é melhor? Porque você não tem isso, você não tem aquilo. Meus irmãos, só de ter a vida, eu dou graças a Deus. Só de eu ter saúde, eu dou graças a Deus. Porque, meus irmãos, no leito de hospitais há muitas pessoas enfermas, há muitas pessoas com dificuldades, há muitas pessoas que queriam estar aqui adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, mas está numa cama, não pode levantar, não pode andar. E nós estamos aqui, meus irmãos, com saúde de pé. Precisamos dar graças ao Senhor, louvar ao Senhor por isso, porque Ele é bendito. Ele é bendito, meus irmãos, porque Ele nos dá saúde, nos dá força, nos dá emprego, nos dá vida, que é o principal. Porque o Senhor, a qualquer momento, meus irmãos, Ele pode estalar o dedo e acabar o mundo, acabar a vida, acabar com tudo. Mas Ele olha para nós e vê, sabe quem? O sacrifício do Filho dele na cruz do Calvário. Ele olha para a cruz quando Ele pensa em acabar com tudo. Ele olha para a cruz, o meu filho deu a vida por eles. E Jesus intercede por nós, Ele fala: Pai, eu dei minha vida por eles. Pai, ama eles, Pai, porque eu dei a minha vida. O pecado deles, Senhor, meu Pai, eu trouxe sobre a minha vida. Agora eu derramei o meu sangue por eles. E precisamos entender isso e ver, meus irmãos, que esse sacrifício não pode ser em vão. Esse sacrifício, meus irmãos, tem que ter trabalho, tem que ter propósito. E eu quero, meus irmãos, caminhar para a conclusão dessa palavra, dizendo que esse legado que nós temos, precisamos ter coragem. Precisamos ter coragem para assumir esse legado, porque não é fácil. O legado não é fácil, meus irmãos, ele requer muita responsabilidade, requer desafios, requer lutas, mas precisamos ter bom ânimo. Jesus, ele fala também para nós: olha, no mundo vocês vão ter dificuldade, vão encontrar barreiras, vão encontrar ventos, tempestade, mas uma coisa eu vou te dizer: tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo e te dou esse privilégio, essa oportunidade de vencer em meu nome. Grandes coisas vocês vão fazer, grandes coisas vocês vão realizar, até coisas maiores que eu fiz, vocês vão realizar. E eu quero orar nessa noite agradecendo ao Senhor, agradecendo a Deus por esse privilégio que Ele nos concedeu, de estarmos aqui, irmãos, ouvindo essa palavra poderosa, palavra de ânimo, palavra de vitória. Não deixe, meus irmãos, que uma pessoa venha te desanimar, te colocar para baixo. Não aceite isso, repreenda em nome de Jesus. Se a pessoa falar: você não é capaz, você não pode, repreenda na hora, em nome de Jesus, está repreendido, porque eu sou vencedor. Eu sirvo a um Deus todo-poderoso, um Deus que pode mudar a história, o cenário, como mudou a história de Paulo, como mudou a minha história. E creio também que mudou a história dos irmãos em dados momentos da sua vida e circunstâncias. E eu creio, meus irmãos, nesse poder. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Vamos orar nesse momento. Poderoso Deus, eu rendo graças ao Teu santo nome, porque eu sou falho, Pai. Eu sou pecador, Senhor. Eu não merecia nem estar aqui nesta noite. O Senhor conhece a minha história, o Senhor conhece meu coração muito melhor do que eu mesmo, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor possa me quebrantar nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa me transformar, que o Senhor possa mudar a nossa história, Senhor. Quebranta os nossos corações aqui nesta noite, ó Pai. Ah, Senhor, há muitas coisas, ó Pai, que nós precisamos fazer. Há muitas coisas que nós, ó Deus, precisamos ter atitude, ter coragem
para dar um passo além, Senhor. Um passo daquilo que o Senhor espera de nós, Senhor. Quando o Senhor confiou a Josué essa responsabilidade de liderar aquele povo para herdar a terra prometida. E quando o Senhor também nos convida para termos essa responsabilidade de pregar as boas novas, de abençoar o próximo, de anunciar o Teu reino ao próximo. Ó Deus, aquieta as nossas almas, fortaleça as nossas vidas, ó Pai. Acende, ó Pai, a chama em nosso coração, Senhor, para que possamos, ó Deus, com um braseiro, aquecer os outros corações que estão frios, ó Pai, congelados, muitas das vezes. Deus, que o inimigo das nossas almas não tenha voz e nem vez diante das nossas vidas. Jogue por terra, ó Deus, toda palavra contrária, toda maldição, toda corrente, toda cadeia. Quebra agora em nome de Jesus, ó Pai. Quebra as dificuldades, ó Deus. Quebra as barreiras, os empecilhos, ó Deus, para que possamos te servir com qualidade, para que possamos te servir, ó Deus, com a nossa vida por inteiro. Quebranta as nossas vidas, ó Pai. Muda a nossa história, Senhor. Nos dê o direcionamento vinda dos altos céus, ó Pai. Guia as nossas vidas, ó Pai, no caminho do Senhor. Assim como Josué, ó Deus, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Que o Senhor possa, ó Deus, fazer com a nossa vida um caminho à frente, um caminho para o alvo, Pai. Eu te glorifico, Senhor. Acende, ó Deus, a chama que uma vez se apagou em nossos corações. E nos faça, ó Deus, pessoas melhores, servos melhores, esposo, esposa, filho, pai melhores nesse tempo. Que esse propósito, ó Pai, que nós temos, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar a dar continuidade a esse legado. Eu te glorifico no nome de Jesus Cristo, no nome poderoso, o nome que muda toda história, o nome que salva pessoas, o nome que tem poder, o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluias, amém. Louvado seja o nosso Deus.